Olá família, mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Estamos de porta em porta, de rua em rua, documentando a nossa história, indo em busca das memórias das pessoas que fizeram e fazem a história de Goiânia. Desde já agradecendo a você que nos assiste neste canal do YouTube. Não esqueça de deixar seu like, acrescentar comentários, sugestões. Ah, Marcos, minha vozinha, meu tio, minha tia, meus pais. Temos pessoas em casa antigas e de idade que gostariam de falar, dar seu depoimento. Claro, são todos bem-vindos e bem-vindas. Nós queremos sim documentar a nossa história. Onde houver fragmentos, detalhes da história de Goiânia, onde houver memórias, lá chegaremos para que possamos fazer os devidos registros desta história tão rica, que é a história da querida, eterna, gloriosa cidade de Goiânia. Neste momento, numa rua histórica, a antiga Rua da Baixinha. Vamos dizer, por causa de uma peça de tecido da fábrica, a primeira peça de tecido que se chamou Baixinha. Outros nos falam dos altos e baixos da rua, muitos sítios e uma rua irregular, se descia e se subia, logo a Baixinha. Hoje com o nome político de Avenida Nunes Machado, o nome histórico, Rua da Baixinha, especificamente na residência de Dona Sebastiana, para falarmos um pouco sobre as suas memórias, sobre as suas histórias, sobre as suas vivências. Dona Sebastiana de Lourdes da Silva, que aos 79 anos de vida tem muita história para nos contar. Dona Sebastiana, desde já agradecendo a senhora pela acolhida, pela abertura das portas sagradas do seu lar para nos receber, como também a sua filha Maci, que gentilmente aceitou que viéssemos à residência da senhora, neste ambiente aqui agradável, neste ambiente que inspira estudo, né? Livros, canetas, escritas, estudos, palavras cruzadas, de tudo vemos cordéis, de tudo vemos aqui que inspira a pesquisa, o estudo, a produção. Logo, logo o Ravel vai mostrar a nossa estante de livros aqui. Dona Sebastiana já nos disse que é nascida no mês de janeiro, mês do glorioso São Sebastião. Logo, a explicação para o nome Sebastiana. Dona Sebastiana, quais as origens da senhora? De onde a senhora é? Quem são os seus pais? Eu nasci na cidade de Vicência, mas num arruado chamado Angélicas, do qual eu fiz poesia, porque eu gosto de escrever poema, gosto de fazer cordel, por aí vai, né? Aí eu escrevi uma poesia e o pessoal lá gostou demais quando viram Angélicas, que é um nome bonito mesmo, né? Nasci lá. Aí depois, assim com 2 ou 3 anos só, a gente veio embora para cá, para Goiânia, porque um amigo de papai disse que era melhor ele viver aqui. Aí a gente veio, pequenininha, mas dizem que eu tinha aquela memória fotográfica. Eu me lembro bem de quando a gente veio pequenininha assim, ó, já tinha me sentado até em cima de um boi preto. Assim, entre uma casa e outra tinha um espaço, eu gostava muito da natureza, entendeu? Fui adotada, não sei quem são meus pais, nunca vi, pai biológico, mas fui adotada e ela me registrou como filha. A mamãe que me criou era minha madrinha, me registrou como filha, entendeu? E, de vez em quando, a gente ia lá em Angélicas, até quando ela morreu aqui nessa casa, que eu vi o último suspiro. Aí, eu gosto de ir lá, como eu estava dizendo, sempre gostei muito da natureza, sabe qual é? Das águas, do rio, agora sem tomar banho, porque ia morrendo afogada uma vez no mar. Mas adoro a natureza. Aí diziam que meu pai era o dono de todas as chácaras e rios, tudo que tinha lá. Um dia desse botou o nome dele na televisão. Aí disse que ele era descendente da família, sei lá, Bonaparte, sei que lá. Sei que o nome do homem era Napoleão.
Aí disseram que eu era filha desse homem. O homem gostava de tudo, tinha tudo. Aí, meio brabo, sabe? Eu não sou, não. Aí, tinha um boi preto, deitado. Eu fui e me sentei em cima do boi. E o boi calado lá, e eu sentada, e o povo na rua com papai, mamãe, todo mundo. Papai que me adotou. Com boneca para lá, boneca para cá, tudo tinha jeito de sair, porque gostava do boi e pronto. Só me levantei quando eu quis. Mas dei muito trabalho. Aí pronto, depois a gente veio para Goiânia, morei aqui, fui para o Recife, morei lá na cidade universitária, em outros bairros, entendeu? E fui para o Varadouro, estudei lá, fiz direito, mas não gostei muito da profissão não, sabe? Aí trabalhei um pouco, mas era... Trabalhei aí, fiz letras, Nazaré da Mata na época. E vi o Fred já nos levava para assistir às aulas daquele tempo. E ele, entendeu? Aí fui estudar. Meu pai, quando eu fiz a admissão, você lembra que existiu? O admissão, a pessoa estudava, fazia prova. Se não passasse, só do ano seguinte. Aí eu fiz a admissão e passei. Só que eu via o pessoal chorando, as jovens chorando. Minhas amigas, eu digo, meu Deus, por que esse pessoal está chorando? Eu não entendi ainda, né? Se era menina, é porque elas agora só vão fazer no ano que vem. Mas eu fui adiante, né? Aí fui estudar aonde? No Colégio Sagrada Família. Lá deixou. Fiz curso de francês, ensinei francês. Je ne sais pas parler français, mais j'entends un peu. Je ne parle pas, mas j'entends un peu. Dona Sebastiana, a senhora disse que é nascida na cidade de Vicência, especificamente em Angélica. Não conheceu os pais biológicos, os pais que a adotaram lhe trouxeram para Goiânia. Qual o motivo dos pais da senhora, estes que a adotaram, virem para Goiânia? Onde moraram, onde trabalhavam, o que faziam? O meu pai veio, meus pais adotivos, vieram a convite de um amigo que era amigo da família Pimentel. Está entendendo? Sim. Aí ele veio, eu me lembro, pequenininha, o burro cheio de coisa assim, aqueles burrinhos que carregam coisa, sabe? A gente veio, aí fomos morar lá, onde chama Baixinha. Sim. Lá para baixo, tudo junto. Meus pais adotivos, avós, todo mundo junto, tá entendendo? Passamos muito tempo assim. Aí teve tias minhas, adotivas, que trabalharam aí na fábrica, entendeu? E eu comecei a frequentar aí dentro, porque meu pai foi trabalhar lá, o homem trouxe e botou papai lá. Qual era a profissão do pai da senhora dentro da fábrica, a função dele? No jardim, né? Ele era jardineiro, veja só. Ele era jardineiro. Depois, trabalhou 30 anos. Quando ele se aposentou, eu já estava trabalhando no INSS. Aí eu fui eu que dei entrada lá no documento dele. Ele começou a receber o dinheirinho dele e, veja bem, continuou lá como vigilante. Então, quando eu passo aí, é a primeira coisa que eu me lembro. É meu pai ali, né? Entendeu? E eu no jardim, que a família Pimentel gostava muito de mim, me achava bonita, pequena, do olho bem azul. Aí eles me assistiam a Dora Assunção, tinha a Flávia, acho que é por isso que influenciou que eu tenho Flávia, né? Então quer dizer que o pai da senhora, de jardineiro da fábrica de tecidos, tornou-se vigilante. Vigilante, foi. E seu Pimentel fazia pedidos de frutas que nem quase ninguém conhece. Por exemplo, a Bill. A fruta chamada Bill. Aí fazia aqueles pedidos antigamente por carta, né? Aí vinha, papai plantava, entendeu? Lá tinha um como se diz? Canteiro? Não, uma pedra, veja só. Nessa casa aqui não. Na outra, que eu morei em várias, né? Aí, nessa casa que tinha a planta assim,
A minha mãe adotada, tudinho, estava lá, morava lá. É uma casa aqui perto. Aqui mora um rapaz aí, ele nem sabe disso. Aí tinha essa pedra. Na pedra, a gente saía para abrir, lavar a roupa, naquele tempo. Entendeu? Aí a minha irmã, que era adotada, a primeira filha de mamãe, que me adotou, a primeira dela, aos 43 anos. Opa, essa primeira filha, ela teve duas. Uma é casada com Jailton Falcão. Aí nem quer saber que eu existo. E a outra chamava-se Maria José da Silva. Aí, veja só, ela saiu para ir. Sempre dava um choquezinho assim, sabe? Dava um choquezinho. Quando foi um dia, quando eu abri o portão para ir lavar a roupa, ela estava morta. Num choque. E ela tinha dito assim para a mamãe que me criou: eu morro, mas não visto esse vestido que a senhora fez para a formatura de Lourdes. Opa, morreu mesmo, na véspera da minha formatura de professora. Agora a senhora fala... Gente, A senhora, antes de começarmos a gravar, falava do José Albino Pimentel, da família, da fábrica. Poderia relatar para a gente um pouco dessa aproximação da senhora com o senhor José Albino Pimentel, com a família dele? Parece que a senhora conviveu bastante com eles, né? convivi muito. Agora era o seguinte, eu notava que seu Zé Albino, o velho, ele distribuía até roupa, pano para os operários, fez a vila operária. Posso falar? Pode. Fez a Vila Operária, a praça, essa Nunes Machado, homenagem ao desembargador Nunes Machado, que era tio da minha primeira professora aqui em Goiânia, dona Valdeci Nunes Machado. Que eu fui para lá, para a casa dela, só podia ir para a escola na época com 7 anos, mas eu tinha 6 e já lia tudo. Aí ela disse: eu não posso matricular ela, não. Mas peraí. Aí me deu um jornal. Eu li, quando eu li o jornal, eu disse: eu vou matricular. Aí matriculou. Aí eu fiquei estudando, entendeu? Aí tinha a dona Julinda, que era professora na época, que fez o curso normal, depois teve que fazer o outro, o mais moderno. Se tornou amiga minha. Se tornou amiga minha no Colégio Zé Pinto de Abreu. Eu ensinei, como eu disse a vocês, vários colégios, né? Manuel Borba. Ensinei no Grupo Escolar João Alfredo, que hoje é escola, não pode ser grupo escolar, não. É escola. Eu ensinei lá também. Ensinei em vários lugares, agora perdi os empregos, sabe? Mas lá eu fui como interina, em cadeira vaga. Quem me botou? João Alfredo Correia de Oliveira. Ele me botou lá, agora interina em cadeira vaga. Eu tinha que procurar alunos. Sim. Procurei aluno em Goiânia toda. Procurei, consegui e fui. Tive que fazer um concurso, passei. Interina em cadeira vaga. Interina em cadeira vaga. Quer dizer, essa cadeira era vaga, eu era interina, eu tinha que fazer a prova. Fiz e passei. E quem facilitou foi ele, João Correia de Oliveira. Mas se eu não consegui, então eu tinha que conseguir até os alunos na rua. Eu consegui dentro de Goiânia. Tinha que sair para matricular. Era trazer os alunos, formar o grupo de alunos para ensinar. Agora, dona Sebastiana, o pai, dona Lourdes, o pai da senhora, estes anos todos, jardineiro, vigilante da fábrica, a aproximação da senhora com o José Albino, com a família dele, que parece que muitos parentes deles viveram aqui, né, de José Albino? Muitos ali, naqueles bangalô por ali, lá embaixo, na Nunes Machado, no fim. Sim. Lá perto, na Alvorada, por ali. Tinha uma casa que pertencia a um dos filhos. Era seu Nilson Pimentel. Ele se casou com dona Vera, mas eles não conseguiram viver. Aí eu nunca esqueci, dizia que era, como é, meu Deus, duplicidade de temperamento. Temperamentos muito difíceis. Eles se separaram. Ela era do Recife. Sim. E ele era filho de seu Pimentel. Agora, eu andava aí por dentro do jardim, tudinho, eles gostavam de mim, dona Bere, tudinho, não sei o que é. Mas o Pimentel era meio
meio assim, sabe? Aí, um dia eu estava de tênisinho branco, de fazer exercício na escola. Aí ele disse, seu Zeca, o senhor me dá um sapato, que isso aqui é de fazer exercício. Ele disse, dou não. Mas distribuía gororoba com né? Os operários. Distribuía. E, inclusive, eu coloquei um nome também um pouco estranho nessa parte da baixinha para lá, que eu não estou lembrada agora do nome que eu botei, porque o pessoal vendia em tabuleiros. Vendia Macaíba, Dendê, e por aí vai. Que hoje em dia quase a gente nem vê, né? Isso. Eu me comprava Macaíba que minha tia mandava, minha madrinha Helena. Ela até morreu já crente. O marido dela morreu também. Entendeu? Mas tem os parentes por aqui. Aí, esqueci o nome que eu botei, rapaz, Nesse trecho da rua. Baixei mais para lá um pouco. Eu botei o nome porque, baseado naquele negócio dos tabuleiros que vendia. Esse pessoal ficava pela calçada vendendo, era? Não, tabuleiros da janela. As casas tudo, porta de janela. Então, nas casas se encontravam, nesses tabuleiros, à venda, dendê, macaíba. Macaíba, dendê, caju, castanha, e por aí vai. Tudo que eu acho que o pessoal plantava no quintal, colocava à frente. Aí eu botei o nome, rapaz, baseado, só não estou lembrado agora. Agora a senhora falava sobre José Albino Pimentel. Como ele era? Ele não era alto, nem era gordo, entendeu? Era uma pessoa boa, distribuía coisas, só... Muito caridoso. O pessoal, eita, seu Pimentel deu gororoba. Chamava gororoba. Por isso. Mas gororoba era o quê? O corte de pano, o peixe da Semana Santa, o que ele desse? Pano, roupa. Pano mesmo, sabe? A fazenda, quando ele dava a fazenda, se dizia gororoba. Gororoba. Que, por sinal, nos meus passatempos, encontrei a palavra gororoba, agora há pouco. E tá sobre a Covid e tudo. Eu fiquei em São Paulo. Interessante que hoje a gente usa mais esse termo gororoba para comidas. O pessoal faz uma comida misturada, aí chamam de gororoba. Mas naquele tempo, os cortes de fazenda que o José Albino dava, chamavam assim. Gororoba. Como é que se diz? Os operários ainda ficavam meio assim, achando o pano, entendeu? Mas era feito aí. É FITEG. Fiação e tecelagem de Goiânia. Então quer dizer que o tecido que ele doava para os operários e os filhos de operários eram tecidos fabricados aqui mesmo. FITEG, né? Fiação e tecelagem de Goiânia. Então quer dizer, dona Sebastiana, que a senhora alcançou, dona Lourdes, todo esse período de glórias da fábrica. A grande fogueira que se fazia, a distribuição de peixe, de fazendas, de chapéus, guarda-sol, meias. Então, diz que ele agradava as mulheres, ele dava brincos, muitos presentes. E também se fala de uma igrejinha de madeira que ele costumava armar. Aqui, vamos dizer, próximo à promotoria, como também lá para frente, na entrada do Curtume, para as missas, para o cônego Fernando Passos celebrar. Uma igrejinha de madeira. Eu nunca vi um cônego negro, não, quer dizer, cônego. É negro, não, cônego. Nunca vi uma pessoa tão inteligente. Era muito inteligente mesmo. Quando ele falava, sei não, viu? Aí tinha a escola operária. Sim. Era. Pronto, eu fui estudar lá, né? Porque eu era filha de operário. Meu pai era um operário, né? Sim, mas o José Albino Pimentel, ele agradava tanto os operários como os filhos dos operários. Ele presenteava todo mundo. Era. Agora comigo ele era meio assim. Eu digo, papai, acho que ele não gostou muito do senhor, não, porque o homem trouxe o senhor para cá. Porque o homem trouxe o senhor para cá porque disse que ia ser bom o senhor morar em Goiânia. Sair aqui de Angélica, que está muito atrasado. Aí veio, né? Eu pequenininha, me lembro muitíssimo bem de tudo. Entendeu? Porque disseram que eu tinha aquela memória, fico me lembrando. Memória, eu me lembro até do último suspiro que minha mãe deu nessa casa, minha mãe me criou. Sim, depois eu conheci a família biológica
Aí em Olinda, em Águas Compridas. Menina, quando eu cheguei lá, estava todo mundo dentro de casa, fim de semana. Eu cheguei lá, um rapaz saiu. Diga, eu digo, eu quero falar com sua mãe. Aí ele fez, vou chamar. Aí estava a família lá, fim de semana, dia de domingo. Aí vieram. Aí ele disse, era uma mulher tão bonita que estava esperando a senhora. Esperando a senhora, mamãe. Disse a ela, né? Aí ela veio e falou, digo, você se lembra de mim? Ela veio de Angélica, né? A senhora se lembra de mim? Ela disse, não me lembro muito bem não, mas eu sei que já lhe vi em algum lugar, onde e quando eu não sei. Era quando eu era pequenininha lá. Né? Aí pronto, foi aquela coisa, alegria. Aí conheci as duas irmãs essa semana, quando eu completei ano. Minha irmã, a última, irmã, meu pai e mãe, mora em Nova Descoberta, parece, vai Casa Amarela, por aí. Ela me parabenizou e tudo. Só tem ela, sabe? Agora tem a de Jailton Falcão, que é do pessoal de Angélica mesmo, de mamãe que me criou. Tá entendendo? Que quando eu encontrei minha irmã morta, fui eu quem vi, eu digo, ai meu Deus, como eu sou sem sorte. Aí mamãe, coitada, ela disse, sem sorte você é, que eu lhe criei. Tudinho. Agora, eu que só para aí o que acontece comigo, na véspera da minha formatura. Por isso que eu me vi primeiro, né? Que ela morreu. Então, ela é eletrocutada. Essa formatura da senhora é recorrente aqui na nossa fala. E eu gostaria que a senhora repetisse para mim essa história do anel de formatura. O anel de formatura. O filho, um dos filhos do seu Pimentel, que chamava seu Zeca. Seu Zequinha. Era. Me deu o anel verde, da cor que eu gosto. Adoro. Ah, Maria, eu fiquei tão contente. Ele ia ser meu paraninfo, da minha primeira formatura, em 63. Quando eu botei o anel, que uma pessoa viu, disse, eita, ela tem um caso com ele. Eu estava solteira ainda. Aí meu pai só faltou morrer, papai que me criou. Só faltou se acabar. Porque foram dizer. Porque ele gostava demais de Sazeca. Doutor Nelson, seu Nilson, que eu disse que morou lá para baixo. Eu passava todo dia assim lá, pelo lado de lá, para ir buscar o leite da irmã. Entendeu? Era seu Nilson e Dona Vera. O pai dela era de Recife, tinha negócio de açougue, dos grandes açougues de Recife. E ele era filho de seu Pimentel, seu Nilson. Aí tinha seu Wilson. Aí teve um que foi candidato a deputado. Eu desse tamanho assim. A sopa caiu no mel. Quem vai ser o deputado é o Wilson Pimentel. A sopa caiu no mel. Quem vai ser o deputado é o Wilson Pimentel. Foi não. Poxa, com Agamenon Magalhães. Agamenon, eu conheci as irmãs dele aqui em Goiânia. Sim. Eu conheci duas irmãs. Entendeu? Elas se casaram com os malheiros. Entendeu? Eu era professora lá do colégio, quando eles eram irmãos, eles eram dois irmãos com duas irmãs, está entendendo? Aí eu conheci. Aí disseram que eu tinha um caso com os malheiros. Ai, meu Deus. Foi homem, porque disseram que eu era bonita, né? Aí uma vez na porta do cinema, na porta do banco, o cara fez, menina, é você a mulher mais bonita e inteligente de Goiânia? Eu digo, não sei não, quem sabe são vocês. Dona Lourdes, me diga uma coisa, quais escolas a senhora passou? A senhora fala que contribuiu com o jornal A Província e a Cidade. Qual era a responsabilidade da senhora? O que é que a senhora, nestes jornais, Inclusive, tem pessoas que têm um nome diferente, mas que a gente não pode mudar. Por exemplo, Flecheiras é com X. Embora o nome Flecheiras seja com CH. Só se houver uma lei para mudar. Mas não tem. Então eu escrevia do jeito que era. Helder Câmara, que eu tenho o livro ali. O nome dele é sem acento. Nem Helder, nem Câmara. Mas na televisão já muda qual. Então tinha uma professora. Ela dizia assim, eu sou professora. Nunca vi tanto erro. Então quer dizer que nestes jornais o papel da senhora era de correção, na província e a cidade.
a cidade que era do meu filho e a província de... Torres. Sim, que morreu tão moço, né? A esposa dele era toda, claro, de Itacuruba, sei lá, estrangeira, de fora. Sabe como é? O pessoal de fora não gosta muito tanto do pessoal, né? E as experiências da senhora? Província, a cidade, na correção, mas também na vivência do INSS, que a senhora falou, e como professora. E em tempos passados, em décadas passadas, não era tão fácil a permanência no trabalho, né? Eram tempos difíceis, sobretudo por fatores políticos, não é isso? Quais escolas a senhora lembra que trabalhou e as experiências que teve? Sobretudo nessa questão política, porque tinha uma interferência direta na vida da senhora. Pronto, tá Manuel Borba, grupo escolar Manuel Borba, que chamam. Ensinei lá. Manuel Borba, Zé Pinto de Abreu. Ensinei no quarto centenário. Até hoje tem tanto aluno que diz: ó, dona Luz, a senhora era tão bonita, agora era louco pela senhora. Digo, por que não dissesse naquele tempo? Foi lá, ensinei. Onde mais, meu Deus? Foi em vários. Era Manuel Borba, Zé Pinto de Abreu, dos Malheiros. Tinha um colégio que eu era professora, até que viu o Fred, na época, já casado comigo e aprontando demais. Tinha um amante na classe, eu não sabia. Amante. Na classe eu era professora dela sem saber. Entendeu? E dele, né? Rapaz, fogo, né? Mas a gente nunca brigou. Briga nunca. Ele tinha paciência. Eu recebia os telegramas das mulheres lá do outro estado. Recebia e entregava a ele. Ele ficava branquinho. Mas brigar não. Mas é assim, esse povo muito bonito na mocidade, comumente, né, chama muita atenção. Dona Lourdes era muito encantadora. Viu Fred também na mocidade, chamava muita atenção. E são coisas que a gente compreende facilmente. Chamam ele de Fefel, tem gente que chama Fefel. Gente que viajou com ele no Sesc Centenário da Curica. Ele viajou para vários estados, porque Curica era conhecida como uma das principais bandas do Brasil. A banda mais antiga da América Latina em atividade. Agora, a senhora relatava para a gente a questão do fator político na vida da senhora. Foi assim foi, como é que eu posso dizer, muito marcante, pelo fato de atrapalhar muito a vida da senhora. Como era essa vivência? Quando o Oswaldo Rabelo sabia que eu estava trabalhando em determinado lugar, ele mandava me exonerar. Entendeu? E eles seguiam ele, que era político também, né? Seguiam, perdia os empregos, ia perdendo. Agora, se fosse particular, eu ia perder. No caso, ele já era deputado estadual nessa época? Acho que era. Ele foi deputado. Então, aonde a senhora trabalhou, aonde a senhora estava, havia essa marca da perseguição política. Só no INSS, quando eu fiz o concurso federal, aí ele não pôde mexer assim comigo. Mas botou o chefe que mandava, entendeu? Ivanildo de Lavô Paz Barreto. Gostava muito de mim, mas quando estava fora de casa, lá ele ficava de olho. Entendi. Entendeu? Aí, quando terminei o curso, quando eu me aposentei, uma chefe que tinha lá, me diga uma coisa, Lourdes, tu lá no Recife sofresse também assim? Eu digo, ela não estava. Entendeu? Mas aí ele queria me deixar de mão. Aí um amigo dele disse, não, continue. Mas federal ele não podia mexer muito, entendeu? Quando o emprego não era concursado, não era federal, a perseguição era marcante. E quanto eles pudessem atrapalhar, atrapalharam. Agora, esse concurso que eu fiz da interina, em cadeira vaga, esse daí eu ensinei direitinho. Ele não estava mais, não. Interina e cadeira vaga, que eu fui procurar alunos. Inclusive, houve um aluno. Tinha um aluno, ele tinha seus 6, 7 anos. Meu aluno. Anos depois eu vi esse aluno preso
na cadeia em Goiânia. Preso, depois mataram ele. Seguimos firmes, documentando a nossa história. Continuamos na residência de Dona Lourdes, aqui na antiga Rua da Baixinha. E ela continua a nos falar sobre suas memórias, suas vivências, a sua lida diária com as letras e com a vida. Dona Lourdes nos lembra que entre as escolas que trabalhou também foi professora na usina Santa Teresa. Recorda a antiga mansão de José Albino Pimentel, onde o pai da senhora foi jardineiro e depois vigilante. A grande cheia que inundou essa parte aqui, sobretudo a Casa Grande, arrasou com o cinema que lá existia. Quando nós nos debruçamos para estudar um pouco sobre a mansão do Dr. José Albino Pimentel, nós vamos encontrar várias dependências, coreto, salão de festas, cinema interno, e essa cheia, essa grande cheia, chegou a arrasar com tudo que lá existia. Dona Lourdes também nos recorda as perseguições políticas, por onde trabalhou, por onde andou. Dona Lourdes, nos fale um pouco da mansão. Fique à vontade. Eu fui professora de reforço. Nessa época, as jovens tinham seus alunos para dar aula de reforço. Era moda em Goiânia. Então, eu era uma daquelas que tinha vários alunos. Um deles foi quem? Oswaldo Rabelo Filho. E a primeira vez que ele me viu, Oswaldinho, eu era doida por ele. Primeira vez que ele me viu, ele disse, ele pequeno, fez assim: "Você é minha professora?" Eu digo, "Sou." Ele disse, "Vamos fazer uma aposta. Você come a galinha, eu como a bosta." Assim, Oswaldinho. E a senhora dava reforço aqui em casa mesmo? Não, a gente ia nas casas das pessoas, era moda. As estudantes tinham seus alunos particulares assim, de reforço. Entendi. Ia na casa e dava as aulas. Aí eu tive 2 alunos gêmeos idênticos, tão parecidos que eu me atrapalhava quando ensinava um, ensinava outro, ensinava um, ensinava outro, e me atrapalhava. Qual foi o que isso? Entendeu? Eu me atrapalhava toda. Mas era moda. Ah, entendi. Era costume à época as professoras irem às casas, as estudantes do magistério, podemos dizer assim, irem às casas das famílias para lá darem aula de reforço aos filhos da casa. Era tão bom isso. Tanto é que fui até para o Oswaldinho. Eu gostei muito dele, já votei nele, tudo. Cheguei a votar nele. Agora, se a gente voltar no tempo e ainda recordar as memórias da Casa Grande, quais os parentes de José Albino Pimentel que a senhora alcançou ainda nessa casa? Falam em fantasmas, falam no cinema, a cheia que destruiu tudo. O que é que a gente pode lembrar disso tudo? Deixa eu ver. As pessoas da família, sim. Lá ele fez um local apropriado para os operários dançarem e o local próprio para os músicos. Ele fez lá, entendeu? E a gente ia, dançava, vinha cantora. Aí uma vez veio uma cantora, eu dançava tanto que ela fez: "Lourdes", parece que foi Nádia Maia, mais ou menos, "essa música aqui é para você." Porque eu dançava sem parar. Eu dançava tanto que lá no Recife, esqueci do nome do... Como era o nome do... Na Sala de Reboco. Eu dancei tanto que o homem fez: "Ei, mulher, para! Tu é uma mulher robô." Dançava demais. E gosto de dançar, hein? Ainda rebola um pouquinho e tudo. Mesmo tendo uma depressão, que é uma coisa que congênita, familiar. Já houve suicídio tudo de irmão meu. Tem um irmão que se matou. Irmão biológico, entendeu? Agora, a minha mãe, eu acho que foi uma mulher que uma vez lá em Angélica, eu pequenininha, sentada, me lembro até a roupa que eu estava, uma camisinha azul, rapaz, com aquelas coisinhas assim. Uma mulher passou, fez: "Me dê a benção." Que era ela, né? "Me dê a benção." Eu não tinha outra. Tinha a mamãe que me criou. Foi ela, eu acho. Mamãe me criou porque na época ela não podia me criar, não. Mamãe era quem dava o leite, entendeu? Da cabra, coitadinha da cabra. A cabra
a mamãe tirava o leite e dava para ela dar para mim. Sim. Só que ela dava para todos os filhos, né? E os outros também. Aí mamãe disse, sabe de uma coisa, eu vou pedir a ela logo essa menina. Aí ela me deu. Para não dividir mais o leite. Sim. Não é e ficar. Aí mamãe, ela pegou e disse, espera aí, eu vou dar. Aí deu a mim, mamãe se tornou minha madrinha, depois mãe, né? Muito bem. Uma conversa muito agradável aqui no canal do YouTube Águia de Goiânia com Dona Lourdes Gadelha. Na rua dos tabuleiros, rapaz, que minha tia comprava tudo que era fruta para mim. Eu não tenho nome. Eu chamo, porque eu tenho poesia. Agora, a senhora fala de um nome dado aqui à Rua da Baixinha, tem um trecho que se chamou no passado de Madureira. É isso. Pronto, é por causa disso. Eu tenho poesia e tudo. Os tabuleiros postos na frente das casas para vender macaíba, dendê e outros produtos. Aí a minha tia Helena era bem legal comigo, sabe? Aí ela morreu, né? Ela comprava para mim, comprava, me dava. Aí ela adorava, sabe? Já a madrinha Nelídia era a primeira que saía quando a fábrica parava de trabalhar, o horário. Puxa, a primeira que saía era a madrinha Nelídia, morreu um dia desse. Então quer dizer que na maioria das casas tinha os tabuleiros na frente, nas janelas, para vender. Porque as casas eram uma porta e janela, não era assim como agora não. Agora todo mundo foi modificando, isso aqui se tornou um local de coisa, a gente podia falar lá fora do que o barulho não deixa. Nesse momento está por causa do horário, né? Mas no passado, porta-janela, quem podia botava na porta o tabuleiro para vender, na janela. E aí o nome Madureira. Muito bem. Em minhas mãos, o hino do Sesc Centenário da Curica. Olha só que preciosidade. Quando a Curica completou 150 anos. A banda mais antiga da América Latina em atividades ininterruptas. Motivos de glória para Goiânia, do ano de 1848. É a nossa banda musical que dá nome a Goiânia, como passa a nossa cidade a ser conhecida como a Milão brasileira, a terra da boa música, a terra onde o povo gosta de música boa. E a Curica é a responsável por esta marca. E a letra está aqui, Lourdes Gadelha, música de maestro Ademir Araújo. Como um pássaro livre no espaço, em compassos de som melodia, teus acordes despertam a cidade em dobrados de pura magia. Banda mais antiga brasileira das retretas festeiras, do povo encanto, as cores do teu lindo pavilhão. Guardamos no coração em especial recanto. E vem o refrão. Nas matas pernambucanas havia um pássaro cantador. Herdaste o nome e a fama dos belos trinados de amor, orgulho de nossa Goiânia. Tão brilhante nas festas do Império, retumbavas sem dias nem hora. Ao peso dos anos não vergas, teu ontem é hoje, é amanhã é agora. Eis enfim o teu Sesc Centenário, festa de aniversário, banda de história rica. Te saudamos no fragor da emoção, Goiânia e população, sempre exaltada, Curica. Olhemos a glória da letra deste canto que sintetiza os 150 anos, resume as glórias desta banda na festividade dos seus 150 anos de fundação. E Dona Lourdes está aqui, vai falar assim, é a responsável por esta letra. Você sabe que eu ganhei um concurso literário aqui em Goiânia, mas que veio gente de fora, foi aquele Auê, sabe o é? Porque eu ganhei esse concurso literário. Ainda não publiquei o livro. Ganhei um prêmio muito bom na época, dinheiro em dinheiro. Fui para o correio para trocar, eu acho que vem em dólares, né? E não fiz o livro, mas eu pretendo, né? Depois da pandemia, a pandemia passar. Entendeu? Aí eu sempre gostei de fazer verso, poesia, cordel. Cordel, eu saía vendendo em Goiânia. Eu vendia meus cordéis, mas meu pai me criou. Ficava, quando eu dizia, papai, olha, fiz R$20 os cordéis que eu vendia. Eles,
Quero saber não. Sabe por quê? Porque o cordel começou com o nome cordão. Aí eram os cordões que botavam na feira, pendurados. Pendurada. Entendeu? Aí papai não gostava desse negócio de cordel que eu vendia e ganhava dinheirinho, não. Mas não chega a informação que a senhora foi a primeira mulher a presidir a banda musical Curica, a Sociedade Curica. De onde vem essa paixão pela música? Qual foi a porta de entrada? Como a senhora se aproximou da banda Curica? Através de Wilfred. Já foi com ele. Não estou dizendo que ele marcava as quadrilhas lá. Errava quando me via. Eu nem sabia que aquele era Wilfred. Mas a minha mãe que me criou. Ela trabalhava na feira em Goiânia. Aí dizia, tem um rapaz tão bonitinho que anda com o seu gadelha. Tão bonitinho ele, Lourdes, era bom que tu conhecesse ele. Conheci, namorei, casei e deixei. Fui eu que deixei. E o convite para fazer o hino do Sesc Centenário, de onde partiu? Foi ele, Fred, que pediu. Foi ele. E Ademir Araújo, ele me disse depois, ele deu um trabalhinho danado para botar a música. Um dia desse mostrou ele aí, Ademir Araújo. Ah, entendi. O senhor Wilfred convida a senhora para escrever a letra e Ademir Araújo foi quem musicou. É dele a música do hino do Sesc Centenário da Curica. Ele foi para vários estados com esse hino, porque era a banda mais antiga, né? Isso. Ele foi para vários estados. Entendeu? E lá conheceu várias moças, fez filha e tudo. Até hoje tem filha que se comunica com a gente, filha dele. Mais de uma. 14. Muito bem. Os registros, as memórias de Dona Lourdes, que deixa vasta contribuição, que nos presenteia, melhor dizendo, com importantes contribuições, não só na literatura em cordel, mas como também com este hino, poesias, cordéis, mas também com este hino do Sesc Centenário da Curica, que é o selo da perfeição, da musicalidade de Goiânia, esta banda que é tida como a mais antiga da América Latina em atividade. Dona Sebastiana de Lourdes da Silva teve 5 filhos, dos quais 3 homens e uma mulher e uma falecida. Mais alguma memória, mais algum registro que a senhora queira fazer? Ainda estou insistindo com a mansão de José Albino Pimentel, a cheia, os fantasmas que diziam que lá existia. Letreiro que eu tinha que ler, porque na época só aparecia o letreiro, que coisa, né? O letreiro e as figuras. Aí o povo ficava assim, ó. Quem não sabe? Era a época do cinema mudo? Era. Aí eu era garota, né? Mas já lia. Aí ele ia para os que estavam perto de mim. Entendi. Na época que a senhora frequentava a mansão, que ia ao cinema, era o cinema mudo, apenas a figura e o texto. E depois eu fui crescendo e sempre comecei a andar por lá. Inclusive o nome Flávia, eu acho que veio, porque lá tinha Flávia, tinha Assunção, tinha Márcia. A Márcia olhava para mim assim, ó. Eu ficava... E história de assombração nesta casa, ouviu alguma? Essa assombração foi aquela em que, como é assim, o delegado que estava hospedado lá, na casa de seu Pimentel, na casa mesmo que ele morou. Eu fui muitas vezes lá depois que ele morreu. Ele é enterrado na Rua da Conceição, na Igreja da Conceição. Sim. Tem gente que toma conta dele, né? Sim, aí o homem estava lá, o delegado, aí ouviu chegar uma voz assim, cadê seu? O índio? Sim, cadê seu índio? Cadê seu índio? Você conhece? Conhece? Aí o homem, sem saber quem era, o homem ficou aperreado, sabe? Aí, quando saiu, perguntou ao povo, oxente, seu índio? Seu índio era o amigo do seu Pimentel, era o Rei Momo. Entendeu? Porque, por acaso, também eu já tive uma rainha Moma, Dona Julinda Peixoto de Oliveira, rainha Moma, a gente ensinando, dando aula lá no Zé Pinto. Aí ela, a mãe de Julinda, de Fred, ela disse, que coisa,
não tem nem aluno hoje. Era pertinho do carnaval, faltava um dia para começar. Sexta-feira, parece. Não tem ninguém. Vamos sair andando por aí? Aí pegou um carro, tinha um rapaz com um carro, marido da menina, tinha mais de um carro. Aí a gente encheu o carro, botou aqui, Rainha Moma. Moma. Foi, e saímos para o Goiânia todo dia, fomos parar lá no... Como é o nome, Marcinho, do colégio? Do... Industrial? Não, para cá, meu Deus, como é o nome, Marcinho? Que a gente para... Não. Rapaz, Diogo Dias. A gente parou lá. Diogo Dias. Entendeu? Quer dizer que Dona Julinda Peixoto foi a primeira Rainha Moma. Moma. Dona Lourdes, não podia terminar esta conversa tão agradável sem buscar um pouco das memórias da senhora do Colégio da Sagrada Família. Lembra-se da irmã superiora? Claro e evidente, porque eu estudava francês, de superior era francesa. Bonjour, mamãe. Era bonjour. Quando a gente chegava na porta do colégio, bonjour, mamãe. Como é que levou? Bonjour, mamãe. Aí ela recebia todos. Então, quando ela viu que eu gostava de francês, eu comecei a estudar francês. Tem a irmã Teogenie também, que era francesa. Tinha a irmã Maria Angélica, que um dia eu chorando, porque tinha depressão. Assim, eu chorando uma vez, ela fez, chore não, Lourdes. Guarde suas lágrimas para o futuro, você vai precisar muito delas. Eita. A Maria Angélica disse. E aí, eu estudei, ensinei lá mesmo, ensinei francês, entendeu? Ensinei francês. Mais je ne sais un peu, j'entends un peu. A irmã Angélica disse para a senhora, não chore, Lourdes, guarde suas lágrimas para o futuro, que a senhora vai precisar muito delas. E precisou. E da irmã Maria Armelle, qual a lembrança que a senhora guarda? Era também de... Uma vez, irmã Teogenie, veja bem, me chamou e eu era assim, daquela pessoa, não queria. Me chamou, levante-se, diga tal, fez uma pergunta. Aí eu disse, sei não. Ela botou 0. Aí, passados os dias, voltou às aulas. Depois a irmã viu isso. Aí, voltou às aulas. Aí ela, vamos ver agora. Tal. E quando fez a pergunta, aí eu respondi. Ela botou 1 na frente do 0. Pronto. Não botou 2 notas para dividir, não botou 1. E Maria Armelle, na cama, já doente. Quando me via assim, ficava... Entendeu? Uma vez a gente viajou para um lugar bem longe aqui, que tinha viaduto, sei o quê. Eu, ao invés... Excursão. Eu, ao invés de me comportar direitinho, lá ia eu dentro do rio, andando, e lá vinha o... Como é que se diz? Um navio, um negócio. Aí ia lá, era doidinha, mas aí eu saí depois. Fazia muita palhaçada. A irmã Teogenie gostava de mim. Todos que eram francês, sabe qual é? E sim, aí quando ela estava na cama para morrer, irmã Maria Armelle, ela ainda sorriu para mim. Ela veio para o Brasil aos 19 anos de idade, novinha, fundou aí o colégio tudinho, que hoje não é mais colégio, né? Não é mais não. E eu ensinei, estudei e também ensinei. As boas lembranças, Dona Lourdes, do Colégio da Sagrada Família de Goiânia, que escreveu uma página de ouro. É o tronco, podemos dizer assim, das mestras. As grandes professoras de Goiânia tiveram o seu tronco, a sua origem, no Colégio da Sagrada Família de Goiânia, convivendo com estas religiosas, de um modo todo acentuado, com a irmã Maria Armelle Falguier, a conhecida irmã superiora. Bonjour, mamé. Como é que tá levou? A gente passou na frente dele, aí toda vida eu me lembro. Falguier, com acento grave. Grave, isso mesmo. E não podíamos encerrar este vídeo sem um verso, sem um cordel, sem uma poesia. Dona Lourdes, fique à vontade para encerrarmos este bate-papo com um verso. Posso? Seus olhos são 2 estrelas guiando a minha estrada. Sem você não sou ninguém. Sem seu amor não sou nada. Muito bem. Rimou, não foi? Olha.
Posso dizer outra? Fica à vontade. Que é sobre a minha mãe que me criou. Pés pesados, passos arrastados, tropeços dos móveis, os sons da idade ao longo do corredor me chegam aos ouvidos e levam-me a outros sons. Pés leves, reconhecidos, lépidos passos ao longo do corredor, ao largo dos móveis. Me chegam aos ouvidos atrasados ruídos, sons do passado, nos sons da velhice, entremeados. Isso é com a minha mãe. Mas tem outra aqui que eu queria. Só pensei no que perdi depois que tu foste embora. Penso em ti todos os dias, todo instante, em cada hora. Muito bem. Encerramos este momento agradecendo de todo o coração a dona Sebastiana de Lourdes da Silva, dona Lourdes, aqui da Rua da Baixinha, que nos deixou ricas memórias, ensinamentos, recordações da Goiânia da época dos nossos avoengos, da Goiânia da época da fábrica de tecidos, José Albino Pimentel, os colégios de Goiânia por onde ela passou ensinando e a sua vastíssima contribuição para a literatura de Goiânia através da poesia, dos cordéis, da correção ortográfica em jornais como A Província e A Cidade, como também não podíamos deixar de destacar neste vídeo a elaboração do hino dos 150 anos da Banda Curica, ela que foi a primeira mulher a presidir aquela gloriosa banda. O nosso muito obrigado à dona Lourdes, que abriu as portas sagradas do seu lar para receber a equipe do Águia de Goiânia. Muito obrigado de todo o coração, a sua filha Maci. E fizemos este bate-papo muito bom, recordando Goiânia, documentando os fatos. E vamos seguir assim, a passos largos. Onde houver fragmentos da nossa história, lá chegaremos. Neste momento, dona Lourdes vai se despedir antes de encerrarmos este vídeo. Quero agradecer a consideração que você teve por mim, você e o seu amigo aí, tiveram consideração muito grande por mim, entendeu? Agradeço de coração, agradeço mesmo. Embora tenha coisas que saem erradas por aí, né, dos cordéis, né? Erro, mas erro é normal, como a professora uma vez disse que tudo eu escrevia errado. Mas você sabe, né? Eu agradeço de coração mesmo você ter me considerado. Isso é uma consideração muito grande, todo mundo não passa por isso, talvez eu nem mereça, mas quem sabe, dona Cessa? Dona Cessa, quem é dona Cessa? Agradecemos a dona Lourdes, que também agradeceu a equipe, ao Ravel Monteiro e a todos nós que aqui estivemos. Em minhas mãos, uma homenagem que ela recebe. O primeiro sarau poético é uma homenagem à poetisa Sebastiana de Lourdes. Foi no dia 18 de 12 de 2021, aqui na Praça Nunes Machado. Eu tive a alegria de participar na Rua da Baixinha, às 19 horas, onde o cordelista, o poeta Edivaldo, né? Ex-cunhado de dona Lourdes, nos lembra aqui a história de dona Lourdes em cordel. Foi uma festa muito bonita, significativa, uma justa homenagem que foi prestada aqui na Rua da Baixinha, rua esta que dona Lourdes tem grandes lembranças, fortes recordações, porque aqui sempre viveu, embora em diferentes endereços, mas a Rua da Baixinha marca a sua existência. Sigamos firmes, agradecendo a você que nos assiste de todo o coração. Estamos nesta missão, documentando as memórias, as histórias de Goiânia, pois os fatos que aqui se deram, as contribuições de dona Lourdes, seja no jornal A Província, seja no jornal A Cidade, seja por meio da poesia, do cordel, das letras, da literatura, do hino da Curica, tudo que ela fez e faz para o engrandecimento da literatura de Goiânia nos interessa e nos orgulha como goianense. Por isso, viva a Lourdes
Gadelha, como está aqui, a Sebastiana de Lourdes. Viva ao seu trabalho, a sua história de vida, a sua família, as valiosas contribuições que tem dado para o engrandecimento de Goiânia. E nós dizemos numa única voz: por Goiânia, por sua história, avante!